Irmão, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de Números, capítulo 15 e o capítulo 16. Capítulo 15, nós vamos ler, não vamos ler o primeiro, vamos só ler o primeiro versículo, depois vou adiantar. Diz assim: repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrarem na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e o Senhor fizer de oferta queimada, de holocausto, de sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fizer um cheiro suave de ovelha de vaca. Então nós vemos aqui, irmão, só a introdução, né? De repetição de várias leis. Deus mostra quando o povo fizer uma oferta, quando fizer um voto, como ele deveria oferecer e quando oferecer. Aí ele diz que tudo que ele fez aqui no versículo 14, diante de quando também peregrinar convosco o estrangeiro, o que tiver no meio de vós, nas vossas gerações, ele oferecer também uma libação, também de cheiro suave ao Senhor, será como vós fizerdes, assim farei. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, o estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será também o estrangeiro que peregrina perante o Senhor. Então nós vemos o que Deus estabeleceu no que diz respeito a sacrifício a cultuar, às ofertas, aos holocaustos, do jeito que os judeus ofereciam. O estrangeiro que estivesse peregrinando, morando naquela terra, também tinha que oferecer do mesmo jeito. Não tinha diferença por ser estrangeiro e por ser natural. Né? O versículo 15. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrinar, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, para vós. Assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei, um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Que coisa boa, né, irmão? Você vê, enquanto os peregrinos, os estrangeiros dos outros povos, era tido como pessoa de terceira classe, menosprezada, para o povo de Deus não, né? Depois que a pessoa peregrinasse, estivesse entre os israelitas, aceitasse a sua fé, né, se tornasse prosélito, ele teria o mesmo direito, teria tratado, bem tratado como os filhos. Era muito bom servir a Deus desse jeito, né? O verso 19. Acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecerei ao Senhor oferta alçada, das primícias da vossa terra, da vossa massa, oferecerei um bolo em oferta alçada, como oferta de eira, como oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada em vossas gerações. E quando vierdes a errar, e fizerdes todos os mandamentos que o Senhor falou a Moisés, e não fizerdes, tudo quanto o Senhor vos tem mandado, por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, dali em diante, nas vossas gerações. Será que quando fizer alguma coisa de erro e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho por holocausto, por cheiro suave ao Senhor, com a oferta de manjar, libação, estatuto e um bote para expiação. Né? Então nós vemos que aí quando o povo viesse pecar, desobedecendo, fazendo algum mandamento daquele que Deus não permitiu, que Deus não permitiu que eles fizessem, eles descumpriram o mandamento do Senhor, então eles tinham que oferecer, né, a expiação para o nosso Deus. Toda a congregação era um pecado que não era exposto, né, que não era sabido, que não era manifesto, então toda a congregação tinha que oferecer, não é? O verso 26, será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, né, e mais o estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio todo o povo. Né? Havia o erro de uma pessoa, de um pecado, contaminou toda a nação, toda a congregação, até o estrangeiro também, oferecendo esse sacrifício que era oferecido pelo sacerdote, então Deus perdoava toda a nação, não é? Então nós vemos, meus amados irmãos, que a Bíblia diz também, se alguma alma pecar por erro para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, será perdoado. Então nós vemos
sacrifício do Antigo Testamento cobria pecado, mas não purificava. Os homens continuavam oferecendo anualmente o mesmo pecado, mesma oferta, pedindo perdão, mas não podia ser perdoado. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa importante, né? A partir do verso 37. Falou o Senhor a Israel dizendo, falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que eles façam borda nas suas vestes, façam franja pelas gerações, e nas franjas das bordas porão cordão azul. E nas franjas estará para que vejais e vos lembrais do mandamento do Senhor, e os façais. E não seguis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, nos quais andais adulterando. Então Deus mostra aqui duas coisas que é prejudicial ao homem e à mulher. Coração, e o povo, conforme diz o ditado, é terra que ninguém anda, mas Deus anda, e é do coração de Jesus que nascem os adultérios, pensamentos, homicídio, e também os olhos, né, do homem, é por onde entra o desejo do pecado, a concupiscência, e se a gente deixar ele vai para o coração. E a Bíblia diz que deveria ter franja, borda, né, nas vestes, né, das pessoas, para se lembrar que as pessoas deveriam obedecer à palavra do Senhor, né? Então nós vemos para se lembrar do mandamento do Senhor, e que este fosse aceito diante de Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos controlar os nossos olhos, que a Bíblia, a candeia do corpo é os olhos. Se os olhos for bom, todo o teu corpo será bom. Mas se os olhos for mal, todo o teu olhos será tenebroso. Amado, no capítulo 16, nós vemos que Corá, ele se rebelou contra Moisés. Corá, Datã, Abirã e Eliabion, filho de Ruben. Eles se levantaram contra Moisés e disseram a Moisés que toda a congregação é santa. Já no capítulo 16, demais, pois toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio dele. Por que, pois, os elevais sobre nós? Então, essa era a reclamação de Corá. Ele reuniu uma congregação primeiro com 4 homens, depois juntou mais 70, depois juntou mais 250, já eram 250 homens, se levantaram contra Moisés, e Moisés disse a ele, basta-vos, Deus já deu a vocês a tenda, o trabalho da tenda para vocês servir, vocês ainda querem servir o sacerdócio, porque eram aquelas pessoas que queriam tomar o lugar de Arão, queriam tomar o lugar de Moisés, e dizia que Moisés e Arão tinham assim assenhoreado deles. Então nós vemos que aí Moisés clamou ao Senhor, o Senhor disse que todos eles pegassem um incensário, e que fosse oferecer sacrifício, né? Para que Deus mostrasse. E nós vemos que Moisés disse, olha, vamos ver, Corá, Datã, Abirão e On. Se acontecer vocês for mortos, como morreu todos os homens, então o Senhor aceitou vocês. Porém, se acontecer alguma coisa nova e a terra engolir vocês vão ver que o Senhor não aceitou o que vocês estão dizendo. Então nós vemos, meus irmãos, que aí eles pegaram os incensários, saíram, e que Deus mandou que todos saíssem ao redor da tenda de Corá, de Abirão e daqueles 250 homens, e nós vemos que eles saíram. E a partir daí, nós vemos, meus amados irmãos, que Deus mandou o fogo do céu, e que consumiu Datã, Abirã, né, aqueles 250 homens, não é? Conforme mostra aqui, e nós vemos que eles foram engolidos vivos com seus filhos, com suas fazendas, com seu gado, e depois Deus mandou que pegasse o incensário deles, que era santo, para fazer cobertura para os tabernáculos. E aqueles homens morreram porque se rebelaram contra Deus e contra os servos de Deus. Mas aqui no versículo 41, nós vemos que no dia seguinte, o mal ficou. O povo de Israel murmurou de novo contra Moisés, no versículo 41, 16, 41, dizendo, vós mataste os servos do Senhor, né? E aconteceu que, juntando-se contra Moisés e Arão, virando-se, e toda a tenda, eis que a nuvem cobriu. Então nós vemos que Deus de novo veio sobre aquele pessoal, né? E Deus mandou uma praga, e a praga começou a matar mais um bocado daqueles filhos de Israel. Meus amados irmãos, nós vemos, sabe quanto morreram? Versículo 49, e os que morreram daquela praga foram 14.600, foram os que morreram por causa de Corá. Então um homem só
que faz um grupo de 4, que faz um grupo de 70, que faz um grupo de 200, eles podem levar toda a igreja a pecar e a morrer diante do Senhor. É necessário, irmão, que nós sigamos o que é correto. Amém?